gigante do Flamengo, são valores estratosféricos, acima dos 200 milhões. O Flamengo fez quase que uma espécie de licitação ali, onde deixou cada empresa ofertar um valor, não podendo ofertar um segundo valor. O Flamengo fez isso, teve uma disputa entre 6 empresas. Na reta final, com as melhores propostas, até o Mauro César trouxe ontem, a Sporting Bet, a Superbet e a Betano. As 3 disputavam o espaço que antes era da Pixbet, Flabet. O Flamengo, então, escolheu uma das 6 empresas, uma dessas 3 que a gente falou aqui agora, e na segunda-feira o Flamengo vai anunciar. E na segunda-feira, quando anunciar, essa empresa vai para a votação do Conselho na terça-feira à noite, lá na Gávea. Também vai ter uma votação remota pela plataforma Eleja, tá? É uma plataforma ali eleitoral dentro do Flamengo, que o Flamengo utiliza no Conselho Deliberativo. Então vamos lá. Uma outra situação para a gente falar. A Pixbet já saiu, já rescindiu de forma amigável. O Flamengo não teve que pagar multa e a Pixbet, o Flamengo agradeceu a empresa por tudo que fez, elevou o patamar do Flamengo a níveis estratosféricos também. O Flamengo teve o maior patrocínio do futebol brasileiro, o Flamengo ficou gigante, conseguiu contratar, ganhou muitos títulos com a Pixbet e com a Flabet, e o Flamengo agradeceu. E aí o que acontece, paparazzo? Então, vamos lá. Encerra esse contrato com a Pixbet, não exibe mais as marcas, não tem mais o patrocínio, você não exibe mais a marca Flabet, não exibe mais a marca Pixbet nos backdrops, não exibe nos vídeos da Flamengo TV, não exibe na camisa. Ontem, por exemplo, o Arrascaeta já estava sem Flabet, sem Pixbet na camisa. Então, o contrato de patrocínio acabou, tá? Mas o que continua? A Flabet continua, ela tem um contrato ainda válido, são 60 dias, tá, de carência ali. Esse contrato tem que continuar por 60 dias. A plataforma tem todas as licenças pagas, o Flamengo licenciou e tem 60 dias para utilizar ainda. Mas contra... Não é contra a vontade do Flamengo. O Flamengo tinha esse contrato, eles têm 60 dias. Após esses 60 dias, a plataforma, pelo que passou para a gente, um dos sócios, vai mudar de nome. Não sei se eles vão chegar a fazer ali uma votação com os torcedores para mudar o nome, mas vai mudar de nome, tá? Eles têm aí alguns nomes já licenciados e eles devem mudar o nome da plataforma o quanto antes, mas é só para vocês saberem que o Flamengo não tem mais o contrato, parceria com a Flabet nem com a Pixbet, mas tem 60 dias de utilização da plataforma. A Flabet, a Pixbet, que é a dona da Flabet, que na verdade são alguns sócios, mas ela que tirou a licença da Flabet. Então é isso, gente. O negócio continua. Quem utiliza, lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, pode continuar aproveitando as promoções, pode continuar participando, lembrando que tem ainda promoções rolando no site, na página oficial lá, o flabet.br. E aí o que eu posso falar para vocês? Vai mudar o nome. Eles continuam tendo camarote no Maracanã, vai continuar tendo as ações e você pode continuar utilizando. Agora, o Flamengo tem um novo patrocínio master. Esse patrocínio master que vai ser o maior de todos os tempos. Agora sim, outro patamar, meu filho vai se chamar Otto, nasce daqui a 3 meses. Outro patamar, eu brinco com isso. Esse daí, cara, mudou tudo no futebol brasileiro. Tudo, tá? E eu vou falar para vocês que os outros times estão se movimentando. É impressionante, eu vi uma matéria também trazendo que todos os times do futebol brasileiro já estão de olho e que os clubes maiores, Corinthians, Palmeiras e tudo mais, esses aí vão procurar os seus patrocinadores para tentar reajustar, para tentar acompanhar o Flamengo. Olha que loucura. Eles estão aí vendo que o Flamengo, com esses valores, vai ficar inatingível com relação a contratações, a elenco, e estão preocupados. Rivais estão preocupados, primeiro, porque o Flamengo está com o Corinthians lá para negociar televisão por fora, já vai ser valor maior. O Flamengo já ganha o maior valor de televisão.
E esse novo contrato de patrocínio do Flamengo vai superar os valores de televisão pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história vai superar valor de televisão, gente. É coisa inacreditável, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, olha só. O Flamengo ganhava 300 milhões na cota da Globo. Depois teve aquele reajuste do mínimo garantido das televisões e tudo mais, abaixou para 200 e pouco, né? O Flamengo agora vai ganhar mais com o patrocínio Master pela primeira vez na história, tá? Pela primeira vez o Flamengo vai ganhar mais com o patrocínio Master do que com um contrato de televisão. Agora, os rivais estão desesperados, né, sabendo que o Flamengo vai conseguir esses valores todos, né? Então, apesar aí da gente saber que alguns já têm contratos até altos, mas não chegam nem na metade do contrato do Flamengo, não vai chegar nem a... Cara, eu vou falar para vocês, 40% do contrato do Flamengo. Eles vão procurar essas empresas para tentar melhorar, mas eu acho difícil, tá, eles conseguirem melhorar muito. O que o Flamengo conseguiu é pela sua grandeza, pelo seu tamanho. Eles já estão prevendo aí uma situação aonde o mandante do estádio vai poder explorar de forma quase que um monopólio as placas de publicidade, ou quem tem o name rights do estádio, ou quem é o mandante do estádio. Então, nos jogos todos do Flamengo, que são os jogos de maior audiência, os jogos com o maior público, quem tiver na camisa do Flamengo vai poder comprar, negociar essas placas do Maracanã. O Flamengo, acaba que essa decisão do governo ajudou o Flamengo. Decisão do governo ajudou o Flamengo, tá? Então, a gente vê o Flamengo aí, né? Talvez o Corinthians consiga alguma coisa a mais também tem lá o contrato deles com a Brax. Tudo isso aí acaba que ajuda Flamengo, Corinthians, times de maior audiência, né, a conseguirem contratos maiores. O Flamengo já conseguiu o seu, corram atrás agora, né? Isso vai movimentar, com certeza, vai mexer com todo o mercado, tá, gente? Olha só, o pessoal me pergunta se o Flamengo faz mais gols no primeiro ou no segundo tempo. O Globo Esporte trouxe, tá? Não, o Flamengo não faz mais gols no primeiro tempo do que no segundo, tá? Essa recente teoria criada por torcedores já veio por terra, tá? Tem até memes circulando nas redes e tal, com Jorge Jesus e Tite. Não se aplica à realidade em nenhum recorte de 2025. O GE levantou que o Flamengo marcou 79 gols nessa temporada, sem contar os 8 feitos pelo Sub-20 no Campeonato Carioca, sob o comando de Kleber dos Santos, tá? O Flamengo tinha feito 26 gols no primeiro tempo e 42 no segundo. A proporção de ser aí quase o dobro aí, se manter um recorte menor aí no pós-mundial. Foram 4 marcados na etapa inicial contra 7 na metade final das partidas, isso depois do Mundial, tá? Desde a volta dos Estados Unidos. Então, gols do Flamengo, aí o total, no primeiro tempo, 30, gols do Fla no segundo tempo, 49, tá? Então, vendo esses números aí, cara, a queda de produção recente na etapa final é um problema aí, né? É recente, tá, gente? É recente, não é recorrente, tá? Então, interessante essa matéria que trouxe o GE aí, porque os torcedores reclamam que o Flamengo vai mal no segundo tempo, faz menos gols no segundo tempo, e os dados, os números provam o contrário. O Flamengo faz mais gols no segundo tempo, tá? E olha, a gente tem aí o Flamengo embarcando hoje, o último treino, deve viajar com o De La Cruz. O Royal pode ficar no Rio de Janeiro tratando para viajar depois, mas o De La Cruz e o Danilo devem viajar com o Flamengo na tarde deste sábado, tá? Então devemos ter aí o reforço de Nicolás De La Cruz e de Danilo. E aproveito para falar aqui agora com vocês sobre a questão do Bruno Henrique, né? E a gente já vai falar sobre a questão do Flamengo assinando o contrato com o goleiro Gabriel,
né? E a resposta do Santos também que a gente trouxe ontem à noite, querendo valores estratosféricos, né, pelo goleiro Brazão. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora, e o que o Flamengo pensa com relação a isso, tá? A questão do Juca Kfouri, que falou do Bruno Henrique, né, fez uma acusação leviana contra o Flamengo. O Flamengo vai avaliar, tá, um processo contra o jornalista. O Flamengo avalia um processo contra o jornalista, informação que eu trago aqui para vocês. Incomodou muito a diretoria do Flamengo, o posicionamento do Juca Kfouri. Não incomodou só a diretoria, como incomodou muitos outros jornalistas pela forma leviana que levantou uma acusação contra o Flamengo. Mauro César Pereira, Thiago Asmar, muitos da Jovem Pan, muitos jornalistas, né, ficaram aí impressionados com a acusação leviana do Juca Kfouri, né? Uma verdadeira mentira contra o Flamengo, uma coisa que só gera ódio. As páginas, né, de torcedores rivais, as páginas de notícias que falam de rivais estão colocando isso como uma verdade. É um absurdo, uma vergonha o que o Juca Kfouri fez. Ele colocou o Flamengo aí na mira de fake news, cara, porque as pessoas estão espalhando isso como se fosse uma verdade. Aí ele fala a declaração do Juca Kfouri: por que não julga? Não quero condená-lo antecipadamente. Ele está indiciado já tem um bom tempo. A justiça comum tem seu tempo, é natural. Mas a justiça esportiva, esse caso está indo para frente, né? É injustificável. Aqueles meninos denunciados pelo Ministério Público de Goiás, todos se ferraram corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tem que se ferrar, estou dizendo que tem que ser julgado. Temos que saber a decisão da justiça esportiva. Agora, ele diz que de fato forçou o cartão porque era mais importante jogar o outro jogo. A primeira explicação era que não tinha forçado. Tem que ter uma decisão. Com os outros, a suspensão foi preventiva. É um escândalo. Ele fala assim: o que está evidente, está na cara, é que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. O Flamengo tem influência para impedir que ele seja julgado. Olha que absurdo, falou o Juca Kfouri. O Flamengo tem que processar esse cidadão. O Flamengo tem que ir atrás da justiça. O Flamengo tem que processar esse cidadão, tá? E ele fala: empurra-se com a barriga porque é do Flamengo, do Corinthians ou do Palmeiras. Se fosse o Goiás, Vila Nova ou Criciúma, estava ferrado. Torço para que ele esteja inocente, embora não acredite. Olha, ainda fala isso, que não acredita. Tanto são os indícios que o relacionam com esse cartão. É inevitável que haja torcedores que se queixem, parecem tratamentos diferentes, né? Os bagrinhos se ferraram e foi muito justo que se ferrassem, mas o grande ídolo da maior torcida do país não se ferra, continua jogando. Não é o doping financeiro, mas é o doping da justiça. Olha o que ele acusou o Flamengo. Juca Kfouri acusou o Flamengo de doping da justiça, não só de doping financeiro, como doping de justiça. Cara, é uma acusação, são palavras absurdas, acusação leviana. Gente, é inacreditável que um sujeito possa falar tanta besteira, tanto absurdo. Um sujeito que já não tem a mesma audiência, que está fazendo isso para atrair a atenção dos torcedores de todos os times, né? Porque todo mundo é contra tudo e contra todos. Todo mundo agora vai querer falar como se fosse uma verdade contra o Flamengo. Só que as pessoas já estão cansadas disso. E o Flamengo tem que processar esse cidadão. Tem que processar, porque é um absurdo. E eu estou falando aqui porque já está tudo quanto é lugar falando do Flamengo. E aí a gente precisa defender e falar a verdade, que isso é um absurdo, isso é uma vergonha. O que o Flamengo tem a ver com o STJD? Acusação leviana, tá? Olha só, a gente tem aí o Flamengo assinando contrato com o goleiro, 190 milhões. Cara, e aí eu falo para vocês, tem que aproveitar esses garotos e não tem que ir atrás de Gabriel Brazão. O Flamengo assinou com outro Gabriel Werneck, sub-17, até o fim de 2028, 3 anos de contrato, 190 milhões de multa, tá? E é esse garoto, Gabriel Werneck, 16 anos, os outros que o Flamengo tem lá, o Nanete, esses é que tem que ter oportunidade, esses é que estão ali buscando uma chance no time profissional. Não tem que trazer Gabriel Brazão, não. O Flamengo ofereceu
7 milhões de euros pelo Gabriel Brazão para colocar um bando de garoto bom aí no banco. Um monte de garoto bom que o Flamengo tem no banco. Aí ofereceu 7 milhões de euros pelo Gabriel Brazão. E aí o Santos queria 14 milhões de euros. Vai pastar. Vai pastar. O Flamengo já tem o Gabriel, o seu Gabriel. O Flamengo tem o Gabriel que queria. O Flamengo já tem o goleiro Gabriel que queria. O Flamengo já assinou o contrato. 190 milhões, segundo o GE. 190 milhões de multa com o Gabriel Werneck, 16 anos. Tá? 30 milhões de euros aí. Tá? Então cara, esquece Gabriel Brazão, os caras querendo 14 milhões de euros, tá? Então o goleiro aí do Sub-17 tem 13 jogos pela categoria, foi convocado para a seleção brasileira. Esquece Brazão, pô. Esquece. Foi campeão da Taça Guanabara Sub-17, campeão carioca pelo Sub-13, destaque da base do Flamengo, tem nacionalidade italiana, é uma situação valorizada para um garoto, favorece assédio aí de clubes europeus. Cara, o Flamengo tem que investir nesses jogadores que o Flamengo vai ganhar muito mais dinheiro. Vai dar dinheiro pro Santos? Não dá dinheiro pro Santos nada, pra ficar favorecendo aí o Santos pra fazer contratação. Não, tem que ajudar Santos não, pô. Não tem que ajudar Santos não, pô.